Né? A gente vem há tanto tempo criando determinados padrões, tudo que é novo, diferente, a gente começa a questionar se é verídico ou não. Exatamente. A verdade não está na consciência ou inconsciência. A verdade está na conexão. A conexão, sabe como ela é percebida, ela é sentida? Pelo coração. Dizem que o coração é inimigo da mente, a mente é inimiga do coração. Porque o coração ele sente, a mente determina. A mente determina mediante a situação específica que algum vive. A mente mente, o coração não mente. Aqui, o que eu quero deixar para finalizar é o seguinte. Quem acha que a incorporação inconsciente é a incorporação verdadeira, está se enganando. A incorporação, ela é como um gráfico, como uma montanha-russa, em relação à consciência ou à inconsciência. Depende da perspectiva. Sim. Cada um aqui que é médium vai saber que muitas vezes existe um conflito dentro de cada um de vocês, um conflito dentro de si mesmo. Que é aquele, será que o que eu estou dizendo é o meu ego? Será que o que eu estou dizendo é a entidade? Derrubem os paradigmas do que é incorporação. Não só em relação à entidade, mas em relação ao que é ser um canal. Em relação ao que é ser um médium. Um médium é o quê? É um meio. Uma casa é o quê? É um meio. É um meio. Então, para concluir, incorporação inconsciente é muito relativa. O que existe, isso meu cavalo sempre fala, mas não é porque ele acredita, é porque eu acredito. Incorporação inconsciente não existe. O que existe é uma variação de consciência. A entidade vai se acoplar a cada um de vocês. Primeiro de tudo, levando em consideração que cada um de vocês é um canal. É um canal para o autodescobrimento, para o autodesenvolvimento e um canal para o desenvolvimento das outras pessoas. Sim. Então essa variação, ela tem variação, a incorporação tem variação, oscila de indivíduo para indivíduo, de momento para momento. Então, tendo isso, levando isso em consideração, não duvide da sua mediunidade. Nem da do companheiro. Nem da do companheiro. Não duvide. Acredite na sua escolha e na escolha do astral. Na escolha de cada um que aqui está, que também não. Sim. Na escolha como canal, como elo, como potenciador. Como vínculo, como divindade entre a missão de cada um e a missão daqueles que estão no outro plano, para que essa humanidade atinja um patamar de evolução compatível com aquilo que se espera dela.
que é possível justamente pela capacidade de cada um de vocês de transformar. É isso que eu tenho pra dizer. É, companheiro, muito lindo. A gente pode fazer umas perguntinhas não muito complexas. Eu tenho a primeira, porque eu acho que é um assunto que vai interessar pra todo mundo, que é a questão da cooperativa agrícola. Bota fogo, moça. A moça tá dormindo. Hello! Rosária, volte ao mundo dos vivos. Cadê o Marcelinho? Desculpa. Deu uma apagada bonita, hein? É inconsciente ou inconsciente? Então, a gente tá com esse projeto da cooperativa agrícola que, a meu ver, vai gerar alimentos para a comunidade e também vai gerar recursos. Pelo menos esse é na minha cabeça, esse é o objetivo final, né? Então, produzir alimentos e ainda ter um superávit para poder vender e fazer recursos para tocar outros projetos e tal, não sei o quê. Então, foi estabelecido um grupo de estudos, agregando pessoas com vários conhecimentos diferentes para se estudar isso e chegar no começo do ano que vem com um projeto mais ou menos alinhavado. Né? Só que aí, quando a gente começou a se reunir, cada um foi colocando as suas ideologias e visões sobre como deve ser, assim, assado e tal. Então é isso, você fica meio perdido. Devemos fazer um projeto piloto, devemos comprar uma fazenda de 200 mil hectares, ou fazer na chácara do Papai Urso em 100 metros quadrados. Então, assim, o que eu gostaria de perguntar, na verdade, é qual é o caminho que a gente deve seguir? Né? É uma agricultura, sem dúvida, orgânica, mas assim, vamos fazer agrofloresta? Vamos fazer agricultura convencional? Vamos fazer... hidroponia. Tem um monte de coisa para fazer. Então, como isso é um projeto inspirado pela espiritualidade, eu gostaria de ter maiores esclarecimentos, inclusive o grupo, acho que gostaria de ter maiores esclarecimentos para poder começar a botar os pés no chão e começar a produzir alguma coisa mais... concreta. Qual que é o objetivo? Para mim é produzir alimento e gerar superávit de alimentos para poderem ser vendidos. E das pessoas que estão envolvidas, qual é o objetivo? Falem, pessoas. Se manifesta. Para mim é fazer um projeto que dê certo. Eu acho independente do que faça. É pensar num projeto que seja sustentável para durar, que seja duradouro, que não seja temporário. Que a gente consiga produzir e que consigamos ter firmeza naquilo. Eu penso que é um projeto, como foi falado aqui, sustentável, mas em todos os sentidos, né? Meio que fugindo dessa questão da matriz de controle, como já foi dito aqui na casa. Virar algo autônomo. Gerando alimentos orgânicos, 100% orgânicos, né? Respeitando aí as leis, né, da Mãe Terra, de uma forma até, como que eu posso dizer, o mais natural possível, né? Resgatando áreas degradadas, resgatando coisas que assim nós mesmos como homens assim conseguimos destruir, né? Então assim resgatando as leis da natureza e enfim indo de acordo com tudo que é ensinado aqui na tríade, né? Na questão da natureza, dos alimentos, enfim, nesse segmento assim, entendeu? Deixando um pouco de lado essa questão industrial, mas assim seguindo a questão assim, tudo que tiver que trazer de benefício assim para a terra também, né? Em geral. Eu também concordo com o Leandro. Meio por aí. Eu acho que não é tão importante a questão ficar na questão de produzir alimento e excedente, alimento e excedente, alimento e excedente, e mais
criar um todo que tenha sustentabilidade, que ao mesmo tempo dê recursos e cure a terra e ajude a melhorar Preservando a os terra. recursos naturais, né? Eu acho que mais por aí. Porque eu acho que é isso que vai dar a durabilidade, né? Porque vai criar um novo paradigma, uma nova maneira de lidar com a terra, uma nova maneira de lidar com o alimento, uma nova maneira de lidar com o próprio excedente. Até porque eu acho que esse projeto ele está chegando para a gente porque vai chegar um momento que até pessoas que vão nos procurar vão precisar desse tipo de ajuda também. Então, talvez nesse princípio, ter um excedente de alimentos para que gere recurso vai ser super bom. Mas também é interessante já pensar no momento em que a gente vai precisar usar desses nossos recursos para doar àqueles que vão nos buscar também por isso. E para nós mesmos, né? Não só doar, mas talvez ensinar. 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 A cuidar, a preservar. Porque hoje em dia a gente vê muita questão, por exemplo, que até postei essa semana a questão dos transgênicos, isso e aquilo, tantos outros recursos que nós, o homem acabou destruindo e degradando, né? A questão das nascentes, do solo, um monte de coisa, né? Que em nome do dinheiro, da questão dos grandes ganhos, isso e aquilo, foi deixando e foi danificando os próprios recursos, né, do meio ambiente, né? Tanto quanto a fauna, a flora, e, enfim, tudo. Eu acho que é super importante a gente resgatar isso e zelar pelo pouco que se tem, né? E através disso ele mesmo gerar até com os próprios nutrientes, né? A questão de uma questão de frutas, de hortaliças, enfim, dos nossos alimentos, enfim, né? Que nos dá a energia necessária para a gente sobreviver aí. Mas só uma questão assim, hoje na agricultura, para você ganhar muito dinheiro, você tem que envenenar a terra, você tem que colocar todos aqueles inseticidas, né? Então é um investimento arriscado, se for feito dessa forma, mas eu acho também a forma correta de fazer, sem agredir a terra. Mas vai ser arriscado. Tem que estar, assim, as pessoas têm que estar preparadas para um não sucesso, ou Fazendo uma coisa que não vai ser... Falar. Vou deixar o homem falar. Calma, vou deixar o medo de lado, deixa o homem falar. Transformação na espiritualidade significa transformação na humanidade, que significa transformação na forma que o homem e a mulher lidam com as questões essenciais da existência humana. Quando eu perguntei qual o objetivo e escutei cada um de vocês se colocarem, eu fiz isso com uma intenção. Com a intenção de tentar fazer com que vocês reflitam qual é o objetivo essencial dessa iniciativa. Espírito e carne coexistem na mesma importância. Não é a carne que vocês comem. Eu falo da carne, do físico, do existencial. Mente, corpo, espírito. O que vocês precisam é chegar ao consenso de qual o objetivo. A vida sem a terra não é possível. A terra sem a vida também não. Terra, entenda-se,
água, ar e tudo aquilo que uma existência precisa para sobreviver. No aspecto existência carnal, mas também tudo que ela precisa para existir no aspecto espírito e carne. Tudo está interconectado. Tudo está interconectado. A fé, o espírito e a missão espiritual de cada um de vocês, que a gente já discutiu aqui, está ligada à possibilidade material de se fazer com que toda essa missão de transformação necessita para de fato reverberar, repercutir e de fato transformar. E quando eu pergunto objetivo, o objetivo pode ser que contém uma série de necessidades. Aqui foi falado necessidade de reinventar o tratamento com a terra, necessidade de gerar, como é que tu falou, por exemplo? Superávit. Superávit. Isso tudo está interconectado. Tudo é uma coisa só. Infelizmente ou felizmente, o espírito depende da matéria e vice-versa. É possível fazer tudo que foi colocado aqui, desde que o objetivo não seja perdido de vista. E o objetivo que foi colocado aqui, para essa casa, é justamente redimensionar, reinventar, dê o nome que seja, para a evolução humana, com o objetivo que todo mundo já sabe aqui. É importante, sem dúvida, que para a missão espiritual dessa casa haja condição material. Correto? Sim, claro. Independente do que se faça, essa necessidade não pode ser perdida de vista. O dinheiro é considerado maldito. E dentro do sistema capitalista, ou dentro do sistema qualquer que foi instituído para se viabilizar, entre aspas, a vida humana, é necessário que vocês tenham em mente que vocês precisam gerar receita. Gerar receita no sentido de movimentar as ações, as atitudes, movimentar o objetivo. É necessário, muitas vezes, se ater ao material para viabilizar o espiritual. Isso não muda nada em relação a tratar a terra. Isso não muda nada em relação a reinventar ou repropor a forma como as pessoas veem a natureza. Sim, entendi. Isso não muda, desde que vocês decidam fazer algo que possa sustentar os desafios da espiritualidade. Tá difícil isso? Difícil é sempre, né, companheiro?
Não, mas pra mim é muito claro, assim, na verdade, se você tivesse como objetivo, você pode escolher o formato de produção que você quiser, desde que você assegure que você vai ter recursos pra poder continuar produzindo, continuar fazendo. Dá pra fazer tudo. Dá pra Tudo fazer que tudo. foi dito Dá aqui. até agrofloresta. Tudo que foi dito aqui. Tudo que foi dito aqui pode ser convergido. Sim, a gente pensou nisso A também. agrofloresta é o objetivo final, né? O objetivo final. O objetivo A final. coisa caminha para uma agrofloresta. O objetivo final é poder criar meios para que a vida, para que a sociedade, chame como quiser, possa ter condição de cada vez mais acessar a espiritualidade. Acessar a espiritualidade quando você coloca o carnal, a carne, em questão, é preparar as pessoas, dar o alimento que as pessoas necessitam. Do que mais o ser humano precisa além do alimento? O resto é trivial. Entendi. Sim. Se alguém tem água e comida, vai viver. Pode viver num palácio, mas também pode viver Uma tapera. numa tapera ou embaixo de uma árvore. Entende? Sim. Mas sem água, Alimento e sem ar e alimento não vive. O que eu quero dizer com isso? Não importa se vai ser agrofloresta, se vai ser qualquer outra coisa. O que importa é ter claro qual o objetivo. E aí eu pergunto de novo, qual é o objetivo? Todos têm que chegar num consenso. Isso é meio. O fim é todos têm que criar recursos para que o ser humano seja desenvolvido mental e espiritualmente. Ponto. Não respondi. Não. Respondeu, então me explica, porque eu não entendi. A resposta é simples, companheiro. Eu acho que eu tô burro já. A resposta é simples. Tem que saber o objetivo. Qual que vocês querem? Sim. O que vocês querem? Sim, sim. Vocês querem conectar essa iniciativa ao desenvolvimento humano? Espiritual ou não? Mas Ou é os dois? licença. É, Mas não são conflitantes, não? Acho que são a mesma coisa. é que assim, a gente, pelo menos eu me coloquei nesse grupo. Eu agradeço a oportunidade, apesar de que eu achar que uma metalurgista está fazendo no floresta. Mas, assim, eu fico muito preocupada de que a solução que seja dada baseada na minha vontade. Assim, a gente vai fazer, provavelmente, a gente vai acabar fazendo uma votação ou entrando num consenso que vai ser desse grupo que está à frente, que vai deixar muita gente insatisfeita. Dentro do grupo vai ter gente insatisfeita, imagina ainda fora do grupo, que são pessoas que, infelizmente, não dá pra gente chegar e tudo ser uma ideia baseada na tríade toda, em todas as pessoas que estão. Então, assim, a gente tem que focar, pensar em qual que vai ser o nosso objetivo, sim, mas acho que eu estava com uma esperança de hoje a gente ter uma ideia mais certa de qual que é o objetivo da espiritualidade com a gente. Estava parecendo que a gente não está entendendo a mensagem direito. A mensagem é criem condições para que a humanidade, no sentido de suprir suas necessidades básicas,
consiga ter condições de se elevar, evoluir espiritualmente. Vocês falam aí de economia criativa, economia solidária. Não falam? Sim, sim. Não importa. Não importa o meio. O que importa é o fim. Entende? O meio, desde que o fim seja alcançado, é um detalhe. Isso não quer dizer que não seja importante. Se vocês decidirem por uma forma ou por outra, não importa. Desde que o fim, o objetivo esteja muito claro entre vocês. É uma questão de materialização também, né? Pode ser. Pode ser um processo mais rápido se todo mundo tiver um O que vocês têm que objetivo ter em só. mente é o seguinte: a natureza tem sido devastada. A terra tem sido usurpada. A esperança tem sido destroçada. A fome e o desespero pela fome, pelas necessidades básicas, tem sido o maior algaz de grande parte da humanidade. É isso. Eu acho que o que o senhor quis dizer é que criar-se um objetivo, sim, mas independente do objetivo a ser criado, para as pessoas não esquecerem que tem que ser um objetivo que ajude a evolução da humanidade. A evolução da humanidade. Para a humanidade evoluir, ela precisa do quê? Recursos. Aprender. Consciência. Aprender. Consciência. Mas ela precisa respeito. Mas ela precisa ter As necessidades. acesso. Então, aprender até a ela mesma produzir alguma coisa. Assim. Acesso. Sim, pode dizer. Me permite citar um exemplo? Vocês estavam conversando e eu lembrei de um projeto que me foi apresentado há 2 semanas. E ontem eu estava comentando com uma pessoa como eu gostaria de ver isso viabilizado mais próximo. Toca fogo pra mim. É um grupo que tem na região de Campinas. Pessoas que queriam sempre consumir produtos orgânicos, mas não tinha viabilidade, né, financeira por conta do valor. E aí eles tinham uma terra. Nessa terra foram contratadas pessoas que eram mesmo agricultores e que eles não tinham também condição financeira, porque o que eles tentavam vender, os grandes produtores sempre acabavam com eles. E foi feita uma espécie de comunidade, como se fosse uma cooperativa. Então é feito a plantação de orgânicos, exatamente respeitando a natureza, respeitando o solo, respeitando o tempo. E aquela produção da pessoa está sempre garantida. Então o exemplo deles é assim: todo mês, cada família que entrou nesse projeto paga R$150. O produtor, o agricultor ali, ele tem como se fosse um salário fixo. Então ele também trabalha sabendo que será garantido. E as pessoas também têm garantia do que elas vão receber. E todos que estão envolvidos têm muita consciência em relação à espiritualidade, à vida em comunidade, ao ser humano, ao corpo físico, ao meio ambiente, ao corpo físico, o que se consome. E também tem a responsabilidade de, se por acaso as condições climáticas também destruírem a plantação, todos também vão sofrer com o mês. Então, o produtor, independente se naquele mês aconteceu uma chuva e destruiu tudo, todo mundo vai pagar também os R$150 e a pessoa que trabalhou também vai receber. E gera consciência também de todos ali que estão envolvidos e abre espaço para que mais pessoas também aprendam a técnica. Gente que gostaria de voltar, né, para a produção na terra e para cuidar e não tem condição, e se vê com a possibilidade de viabilizar, né, um projeto e ter uma vida digna. Então, acho que é um projeto interessante e que está em andamento.
Se vocês acharem interessante, eu posso apresentar o contato de quem me passou sobre o projeto. Acho que sempre tudo é válido conhecer experiências que já estão caminhando e com certeza acrescentar o que vocês podem agregar ainda mais, porque para mim o tempo inteiro que vocês estão falando me parece muito o objetivo. Tem o objetivo financeiro, né? Gera recurso, está trabalhando a terra, está trabalhando consciência, está trabalhando espiritualidade. Por que não tentar gerar emprego? Eu queria acrescentar um negócio sobre essas coincidências engraçadíssimas da vida. No início do ano, eu estou no 4º ano de faculdade de Relações Públicas e eu tive que optar por fazer um TCC e escolher um cliente e fazer um projeto de comunicação para esse cliente, que é uma empresa real. A empresa que eu escolhi, ela chama Santo Orgânico e é um delivery de alimentos orgânicos e-commerce. O dono dessa empresa, os donos, é um casal que coincidentemente são bandistas, coincidentemente trabalham com xamanismo. Eu descobri isso depois com eles, bati bastante papo com eles, só que eles fizeram uma decisão, optaram por uma coisa esse ano que foi sair daqui de São Paulo, deixar a empresa e ir para uma ecovila lá na Bahia. Isso não prejudicou meu TCC. Eu tenho um projeto pronto de comunicação para uma empresa que entrega orgânicos. Vai ser útil. E ele tá pronto, esse projeto, ele tá pronto, eu vou finalizar na realidade esse bimestre. Um plano pronto de comunicação, eu teria todo o amor e, nossa, eu ficaria muito, muito, muito feliz, me sentiria honrada de disponibilizar ele para vocês fazerem usufruto e, se possível, seria uma honra participar na implementação dele. E esse meu cliente deixou um site e-commerce pronto e que não tem ninguém para tomar conta desse site e-commerce. Tem o site, tem o servidor, tem a hospedagem, tem tudo bonitinho. Eles só faltam um cara de HTML dar um tapinha lá no site. E viu um cara de HTML, eu tô olhando pra você, não sei se é front-end, mas enfim, dá um tapa no site, deixa ele bonitinho. E essas coincidências da vida são muito engraçadas, galera. Bom, tem coincidência, moça. Sincronicidade. Não é isso, é isso. Milagre! Porque na verdade acaba sendo o seguinte, antigamente, né, já foi falado aqui isso várias vezes, aqui, inclusive nas tertúlias, que é muito fácil hoje em dia, que vai acabar essa questão de você ir no mercado, estender o braço e pegar prontinho, né? Já foi falado aqui várias vezes que o homem vai ter que se reinventar, né? Voltar a aprender, pelo menos no caso da mulher, coisas simples da vida, costurar o homem a levantar um muro, uma parede, coisas que não tinham. Iremos enfrentar momentos legais. Tem um projeto que eles não dispensam mais todo o material orgânico, né, no caso do fast food, da questão dos restaurantes deles. Tudo isso eles transformam em adubo orgânico e que em cima do shopping tem uma horta orgânica, que isso volta, ele volta para a área de fast food deles lá mesmo, entendeu? Eu tive a oportunidade também no meu TCC de meio ambiente que eu fiz, que eu me formei, de num bairro carente aqui da zona, lá no extremo da Zona Norte, a gente implantou, né, uma cooperativa, né, de reciclagem, mas também foi uma questão de conscientização ambiental, onde eles não tinham, até porque era uma área de preservação permanente, no pé da Serra da Cantareira. Foi muito interessante, a gente aprendeu muito. Mas a questão é simplesmente toda essa. É fazer, né, não acabar com os recursos, com os poucos que sobraram, e preservar e bola pra frente, tocar, incentivar, ensinar os que estão chegando agora, para não deixar isso tudo definhar e acabar de vez. Eu acho que é isso. Juntando tudo que já foi falado que vai acontecer, que está para acontecer e que vem acontecendo, é a gente tentar preservar com todos os ensinamentos e em paralelo com a questão da espiritualidade também. Muito bem. É isso. Então tá, né? Beleza, reunião, podem quebrar a cabeça. Alguém tem alguma outra pergunta sobre outro tema? Fala, filho. É um assunto, pode estar ligado, mas não tanto assim.
Eu queria fazer uma pergunta que já pode ter sido respondida antes, em alguma outra oportunidade. Se a casa tá passando por um momento de mudanças, né? E eu percebo que essas mudanças afetam o todo. E eu queria saber se esse processo de mudança vai ser longo. Vai demorar o tempo que cada um quiser. Simples assim. Depois de tudo que foi dito aqui, acho que o importante é ser refletido sobre sincronicidade, tempo e unicidade. Sobre entender, assimilar e reverberar. Tempo de vocês, do jeito que se entende como tempo, esse tempo do relógio, é insignificante. De novo, essa casa foi uma das casas escolhidas para reinventar o tempo. É, companheiro, que responsa. Se é rápido, se demora. Depende do quê? Da perspectiva. Da perspectiva. Aí tem sangue. Alguma outra pergunta? Pode perguntar, não tem vergonha. Eu queria perguntar sobre a mediunidade inconsciente, Joey. Por exemplo, eu já consultei com o irmão, ou seja, com uma entidade de um irmão aqui, que a entidade dele me disse que ele era inconsciente. Por exemplo, eu fiz uma consulta com ele e ele me disse: não se preocupa que o meu menino não vai se lembrar de nada. E eu acreditei que era entidade mesmo, que não era coisa do médium, porque foram coisas que somente uma entidade poderia me dizer. Tu pode me dizer o que eu disse sobre inconsciência? Depende da perspectiva. Não existe. O que pode acontecer é esse irmão, esse médium, esse canal ser apagado depois de algum tempo. Uhum. É tipo um reloginho, vai assim, tu. Entende? Ou seja, pode ser que o médium, se o assunto era tão comprometedor ao pessoal, ou não, independente, ele vai apagar em algum momento. Respondi. Deixa eu ver, ainda em cima da questão da mediunidade, eu percebo que a minha é totalmente consciente, assim. Como eu posso confiar? Coração. Porque eu vai chegar uma hora que eu vou falar, não, mas é confiança, assim. Eu não quero falar bobagem, não quero fazer besteira, não quero iludir ninguém. O que ele tem que fazer? Agir com o coração. Intuição. Agir com o teu coração, se entrega. Se entrega para a espiritualidade. Acredite que tu é um canal sagrado. Escolhido. Escolhido pela espiritualidade para se conectar com o que é mundano. Filho, não tem meia fé. Se entregue, companheiro. Deixa rolar. Entendeu? O melhor conselho que eu recebi antes de entrar aqui foi exatamente esse. Meu pai. Deixa rolar. Deixa rolar, filho. Não adianta você ficar. Quem é muito mental, você tenta criar uma estratégia de como é que vai ser e como é que eu vou atender e como é. É tanto como é que vai. E quando acontece, nada daquilo que você tinha pré-concebido acontece. E justamente a questão. A verdade é essa. A questão da consciência foi colocada aqui para que vocês entendam que são simplesmente nada mais do que um canal. Também a consciência existe. E a consciência vai ser permanente.
Eu sei que as palavras são minhas. Porque a sua consciência é alterada. É. A consciência de cada um pode ser alterada em qualquer momento, Não em qualquer precisa pegar. circunstância, independente do meio que se usa, porque o meio é único. O meio é o médio. O médio é o meio. A gente tem que aprender a se libertar para entrar num estado de ayahuasca. Né, Sem por assim ayahuasca. dizer, sem ayahuasca. Para que a Qual que é a espiritualidade intenção? consiga Acho que a nos usar, palavra-chave pra isso é fé. Qual que é a intenção? Qual que é a ética? Se um ser humano, o médium, quiser exercer um domínio sobre o consulente, ele tem que se questionar sobre sua ética, sobre seu amor e sobre seu compromisso com a espiritualidade. Exatamente. Se ele quiser exercer o domínio. Se ele não quiser exercer o domínio, Deixa rolar. deixa rolar. Entendeu? Essa é uma questão de princípios. Você não tem essa... E o que é exercer o domínio? Vamos ver. Exemplos. Exercer o domínio em que sentido? Próprio? No sentido geral, cada um tem uma interpretação. De você tentar de alguma forma, o que a gente chama de o ego do médium interferir no processo. Exemplo, vamos trazer para o profano. Não contar. Se esse cavalo aqui, Uhum. vou botar ele no fogo. Vou gravar, Pedro? Se ele quiser comer alguém, Aham. entende? Sim. Que é uma situação que a gente se depara. Tô usando ele para não usar vocês, porque ele é menos É a mesma coisa. comprometedor, mas é a mesma coisa. É. Se ele quer comer alguém, e o que acontece? Durante a incorporação, ele pode falar o que quer, manipular o outro para gerar a condição. Manipulação, exatamente. É a má intenção. A má intenção. Então, a o medo intenção. vai gerar o karma pra ele. Exatamente. Vai cagar. É P. Entende? É P. Porque ele não precisa usar a espiritualidade pra comer ninguém. Assim Aliás, como qualquer um aqui não precisa usar a espiritualidade pra comer ninguém. Entende? É um exemplo simples, pode ser até contundente. Não, mas é verdade. É sério. Quantas e quantas casas são destruídas por causa disso, companheiro? Entende? Por isso que às vezes o pessoal, a gente pega no pé aqui por causa disso, o pessoal fala, que coisa mais, que moralismo, blá 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 blá. Mas não é, gente. Não é. É uma coisa séria. Tem que respeitar o mano. Tem que respeitar Tem que se respeitar. Tem que respeitar a si mesmo. É uma questão de princípios. E aquele que está na frente. Exato. Porque aquele que está na frente não está por acaso. Normalmente a pessoa numa situação de fragilidade. Sincronicidade. Sim, sim. Aquele que está na frente foi indicado Pra estar ali naquele momento com você. naquele momento com o médium. Entende? Ninguém precisa da espiritualidade para comer ninguém. Concordo. E tem 15 minutinhos aí de combinação lá fora. 15 minutinhos é mais suficiente, né, galera? Não é? Rapidão, Eu usei um exemplo. Eu usei um exemplo que pode ser qualquer outro exemplo. chocolate, outro. Pega o Entende? E vamos respeitar. Respeita. E o mesmo vale para coisas de benefícios próprios, não só falando isso. Eu usei só um exemplo. A carne precisa do espírito. Assim como o espírito precisa da carne. Sim. A consciência ética do médium é justamente testada e atestada na possibilidade de ser um canal puro. Puro. É que sempre, como eu sempre falo, a machadinha de Xangô está sobre um centímetro sobre nossas cabeças. A machadinha de Xangô é a consciência de cada um. Exatamente. Eu usei o exemplo do comer, mas Não pode ser qualquer coisa. exemplo. Sim, sim. Entende? Quem levantou a mão? Ninguém? Eu levantei mais.
Tá entendido? Fala, meu filho. Eu tinha uma pergunta, que eu gostaria de saber qual que é o significado do nome Exu Rei. Qual o significado desse nome nessa falange de Exus? Exu Rei ou Exu Rei das Sete Encruzilhadas? Não, Exu Rei mesmo. É a roupagem, né, companheiro? É o uniforme. É o uniforme. O significado é simples. Quem tá aqui falando com vocês? Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Eu sou o divino. Eu sou o profano. Eu sou o que cada um crê e quiser entender. Mas tem um objetivo. Meu objetivo é muito simples. É uma dádiva e é uma sina. Meu objetivo é simplesmente trazer para cada um daqueles que querem escutar, para cada um daqueles que querem se expor, a possibilidade de se reinventar. Se reinventar dentro de um entendimento único. Se reinventar dentro da espiritualidade. Se reinventar dentro da carne. E carne entende-se como as necessidades primárias de qualquer um de vocês. E quais são as necessidades primárias de cada um de vocês? Respirar. Comer. Beber. E comer. Veja. Isso é simples. Na verdade, a minha missão com esse aqui, que foi escolhido e que escolheu a missão, e com cada um de vocês, é entender-se como uma célula. Uma célula que se une a outras células. Entender que existe um caminho possível. Um caminho que pode muitas vezes não ser compreendido pela mente, mas é escutado pelo coração. Um caminho que é ser melhor como ser humano. Porque ser melhor como ser humano reflete, é como um espelho, reflete nas resoluções, reflete nas respostas que cada um de vocês buscam, porque na verdade todo mundo busca a mesma coisa. O que todo mundo busca? Todo mundo busca ser tranquilo. Todo mundo busca estar em paz consigo mesmo, para poder estender a mão para o outro, para poder olhar no olho do outro e sentir-se protegido, e sentir-se como um protetor. Não tem nada além disso, porque quando um se sente protegido, quando um se sente capaz de proteger o outro, está muito perto da mais profunda divindade. Isso é magia pura. É verdade. Acho que podemos encerrar, né? Você tem mais alguma mensagem final? Minha mensagem é isso. Simplesmente isso. Perspectiva. Forma de ver as coisas. O sangue pode ser maligno. O sangue pode ser dor. Como o sangue pode ser doação, a reinvenção. Vida. Pode ser a doação. Pode ser a vida. O sangue pode ser a conexão. O sangue pode ser a resposta. A unicidade, a crença, a fé é a resposta. Não é a fé no outro. Não é a fé naquele médium que incorpora um guia e diz as coisas que pode confortar o coração de cada um. Não é isso. É a fé, a crença e a certeza
que cada um de vocês tem um papel imenso, universal. Cada um de vocês tem um papel na vida, na morte, na ressurreição daquela criança que vocês viram, que tocaram o coração de cada um de vocês. Sim. Qual que é a visão do senhor para no futuro da casa, para o atendimento às crianças? Tudo interligado. O adulto que vem aqui e consegue entrar, e que entra de um jeito e consegue sair de outro, vai ver a criança de uma outra forma. Porque o adulto é uma criança arrependida. O adulto é uma criança sofrida. Mas quando se traz uma perspectiva nova, quando se traz uma esperança para um adulto, significa não só a cura, talvez não a cura, mas o sentido expandido desse adulto, para que ele possa olhar uma criança como um espelho. E como um arrependido, olhando uma criança como espelho, ele consegue sentir a força da inocência, a importância da inocência como algo sublime, algo que, em conjunto com outras sensações, emoções e sentimentos, aproxima a divindade. Pode ser que eu tenha dado uma volta enorme para responder a tua pergunta, mas reflita. Porque a certeza de uma resposta, de um sentimento, está justamente no sentir. No sentir. Sentir de verdade é o que vai se perpetuar numa existência e o que vai espelhar em você mesma, em cada um daqueles que estão aqui. Mais alguma pergunta, moça? Um adulto arrependido é uma criança feliz. Tu tá cheio das frases de efeito hoje, companheiro. Sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Um adulto arrependido é uma criança feliz. Mais alguma coisa, companheiro? Alguém mais tem alguma pergunta? Pergunta é o cálice para sempre. Para sempre até a próxima, né, companheiro? Vamos ter várias, né, companheiro? Pode ser. Isso aí. Que sim. Pode ser que não. Entende? Se dependesse desse canal, isso aqui não ia acontecer, estaria não. acontecendo nunca. É um exemplo para que vocês saibam que, como canal, vocês podem até se sentir limitados, mas não são, não. Desde que vocês se entreguem ao inusitado, ao inesperado e ao incerto. Se entreguem. Porque o certo, na cabeça de vocês, traz muita frustração. O incerto traz surpresa e renovação. O incerto, na cabeça de vocês,
desde que se confie, desde que se lance no contexto da fé, A tal da fé cega, né? traz transformação. Desculpa só uma coisinha, uma coisa que o pai Urso tinha falado. Hoje eu fui acender uma vela pro meu anjo da guarda e quase que não tinha branca, ainda bem que achei. Mas aí na falta da branca eu ia acender uma cor de rosa. Mas aí eu lembrei que o pai Urso falou que não é muito legal acender vela de cor dentro de casa e tal. Isso me prejudicaria, assim, de alguma forma, além desse portal que o pai Urso falou que abre? Minha irmã, perspectiva. Intenção também. Intenção. Esse é o problema. O Uma problema vela- não é a cor da vela. Uma É a vela intenção que rosa você bota. pode ser branca. Sim. Intenção, perspectiva. Eu nunca falo nada que eu não consiga voltar pro começo do que eu falei. Entende? Já lhe falei isso. Várias vezes. Posso dar volta, mas eu sempre sei voltar pro momento que eu disse a primeira palavra. Eu queria perguntar para o senhor, em relação ao que aconteceu na outra semana, o pai Urso até passou para nós, mas que o senhor deu um parecer espiritual para nós, né, do teu Da lado, queima das... do que aconteceu sobre as imagens, de elas terem se queimado como que uma autocombustão, porque não tinha velas, como o pai Urso até falou, né? Você pode explicar, por favor? No sentido de que O que representa o que isso? representou aquilo, exato. Isso representa, companheiro, o que eu já disse aqui. Renovação, transformação e perspectiva. Entende? Perspectiva é tudo, companheiro. Mas renovação, transformação, em que sentido? Porque somente aquelas duas imagens, o quê? No sentido da perspectiva. Simples assim. Não, mas Simbolismo de de cada um. refletir Forma. sobre... O fogo transforma. O fogo, Transforma. dizem que o fogo destrói. Não. Transforma, recria. A fênix nasce da cinza. Entende? É uma mensagem. É uma mensagem. Transformação. Para que essa casa entenda que as pequenices devem ser tratadas como pequenices. Entende? Para que essa casa entenda que existe uma liderança. E a liderança não é feita simplesmente de homens. Com certeza. A liderança é feita basicamente pela unicidade. Entende? Um assumiu, tomou, aceitou uma responsabilidade. Como que é o nome daquele cabra que viveu lá na década de 40? Que moveu multidões? Chico Xavier? Hitler. Chico Xavier. Também. Aquele cabra que... Hitler, né? Não. Não? Que lutou pela paz. Gandhi. Vou ver, fala onde que ele nasceu, que a gente já mata logo. Ele vestia que cor? Branco. Branco. Minha pergunta pra vocês é... Qual é o teu nome, companheiro? Rodrigo. Qual é o nome do cabra que eu tô citando? Gandhi. Gandhi. Por que Gandhi moveu tanta gente, multidões? Porque ele criou perspectiva. Entende? Sim. Porque ele acreditou. Ele acreditou. Primeiro de tudo, no que ele estava dizendo. Parece muito redundante, mas ele acreditou no que ele acreditava. Sim, também.
Entende? Que diferença aquele cabra tinha de tu? Nenhuma. Nenhuma. Entende? Nenhuma. Mas foi um que moveu multidões. Agora, precisa ter aqui dentro alguém. Um que mova multidões? Precisa? Não. Não. Mas uma coisa é precisa. Preciso. Uma unicidade. Uma unicidade move multidões. Porque, na verdade, simplesmente, aquele ser virou um nome. Por quê? Por alguns fatores. Não precisava ele de um criou uma nome. unicidade, né? Não precisava de um nome, porque a unicidade está lá. Hitler não fez nada, quem fez foi... Hitler fez. Criou também, ele criou. E Hitler foi importante para a humanidade. Ele não tá. Hitler foi importante para a humanidade. Hitler foi importante para a humanidade no sentido de entender o quanto que a humanidade pode evoluir. Não evoluir. O quanto que a humanidade é capaz. É capaz. Capaz. E capaz do quê? Isso é ruim. De destruir. E de construir. Cada um que aqui está, cada um que aqui nesse mundo habita, tem uma capacidade. E essa capacidade, companheiro, é única. Como ela vai ser usada é múltipla. É multiplicidade. Se tu quiser ser bandido, matar 500 pessoas, 1 milhão, 6 milhões, 200 milhões, tu é capaz. Eu tô cheio de karma já. Mas, igualmente, tu é capaz de gerar vida no sentido mais amplo Livre-arbítrio, né? do que a vida. Sangue. Sangue. E 2, 3, 1 milhão, 6 milhões e quantos milhões forem. A escolha é sua. Entende? A mesma força pro bem é a mesma força pro mal. A força, ela afeta primeiro a própria pessoa. Mas não há o bem sem o mal também. O mal é a força do bem e vice-versa. Existem muitas coisas entre uma coisa e outra. Entende? Se tu se junta a ela e a todos aqui por uma intenção negativa, a força vai reverberar. Assim como reverbera por uma intenção positiva. É a mesma coisa quando cada um se olhar pro espelho. Se tu levanta e olha pro espelho e vê a derrota, o que vai ter? Derrota. A derrota. Tudo é perspectiva. Se eu vejo um problema, se tu vê um problema com o olho, o problema não é problema, o problema é a solução. Entende? Tudo é perspectiva. Já disse, não falo nada diferente do que eu comecei a falar. Tudo é cíclico. Não existe momento. Ao mesmo tempo que sim existe. Você é o que você crê. Você é o que você acredita. Pode falar, moça. Eu tô repetindo o que o senhor falou. Que você é, né, aquilo que você acredita que você acredita que é. E colocando isso na perspectiva da mediunidade,
Ninguém aqui tá pra curar ninguém. Ninguém aqui tá pra ajudar ninguém. Nessa perspectiva, ao mesmo passo que cada um está aqui para se curar. Ao mesmo tempo que cada um tá aqui para se evoluir. E por ser um canal que acredita na cura e na evolução, Você cura outras pessoas. reverbera a cura e a evolução. Não existe mediunidade, não existe divino, poderoso. Não existe o poder da divindade sem o poder do canal. Tá entendendo onde é o buraco, moçada? E vamos respeitar. Nossa. A história de você ventanias é um que eu gosto muito, que é da... de que todo médium é um portal. Né? E aí entra nessa história a mesma coisa. Um portal é o quê? É um canal. Canal. Você pode reverberar a luz ou as trevas. Aí Eu você tenho faz uma isso. missão aqui. E minha missão é simples. Acho que não. Pensa bem. Vocês tornam o meu cavalo, torna a minha missão difícil. Principalmente meu cavalo. Ou bicho complicado. Entende? Minha missão é simples. Minha missão é simples. Minha missão é fazer com que cada um de vocês, a começar por esse aqui, que eu uso como canal, a entender que a divindade habita em cada um de vocês. Porque sem vocês, a divindade não é possível. Sem vocês não existe conexão. Conexão com tudo. Conexão a começar por cada um de vocês. O que vocês acreditam, o que vocês emanam, repercute no universo. Repercute em todas essas dimensões que vocês tanto falam aqui. Repercute em todos esses planetas que são milhares. Aquele ser que habita em um dos 40 e tantos milhões de planetas recebe a vibração que é emitida daqui de cada um para si mesmo. Proporção. Saravá. Saravá. Que assim seja. Salve, seu rei! Gratidão, companheiro. Venha sempre nos visitar, Não há trazer nada essa do luz. que agradecer. Ah, sim. Perspectiva e conexão, unicidade. O que acontece agora, companheiro? Acende a luz, apaga a luz. Acende a luz, acabou, bota o som, a música final. Foi bacana.